A paz do Cristo a todos. Eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Abba Pai. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus pelo privilégio que tenho de estar aqui, agradecer também a você que está aí do outro lado. Temos sempre esse nosso encontro marcado e você sempre aí presente com aquele desejo de se aprofundar no conhecimento bíblico. Eu fico feliz com isso. Também quero agradecer a toda a equipe aqui da TV Monte Sião pela estrutura maravilhosa que é montada para nós, a fim de veicularmos assim esse nosso programa, que é para a edificação da sua vida, ok? Eu quero assim também, desde já, compartilhar com vocês os nossos contatos, ok? Para você que queira entrar em contato conosco, anote aí os nossos números de telefone, 0 operadora 75 9151 6907. Esse telefone, inclusive, esse número aí, inclusive, é o WhatsApp. E o 0 operadora 75 8217 6157. Também o nosso Facebook é Emerson Dantas de Roberta, ok? Emerson Dantas de Roberta, o Facebook de minha esposa é Roberta Mascarenhas, para você que queira interagir também com minha esposa, tá certo? Sempre estamos aí com as nossas palestras e muitas pessoas querem tirar dúvidas na área de saúde, que é a área dela, então você pode contactar com ela por meio do seu Facebook. E o nosso e-mail é r_dantas@hotmail.com, ok? Então aí estão os nossos números de telefone, o nosso Facebook, o nosso e-mail, e você pode aí com certeza falar conosco, vai ser um prazer interagir com você. Quero também dizer que eu sou pastor presidente da Igreja Batista Abba, aqui no Brasil, na Bahia, na cidade de Feira de Santana, no bairro do Jardim Cruzeiro, na rua Porto Seguro, número 445. É a mesma rua do Hospital Municipal da Criança. E você é o meu convidado, é a minha convidada para que estejam participando dos nossos cultos, a fim de ouvirem a palavra de Deus. Às quintas-feiras nós temos o nosso culto de doutrina, que tem sido uma bênção muito grande, toda quinta-feira, 7h30 da noite, culto de doutrina. Às sextas-feiras nós temos o nosso culto de oração, sempre 8 horas da noite, ou 20 horas, temos nosso culto de oração, tem sido uma experiência gratificante estar ali com os irmãos orando e ouvindo os testemunhos das respostas de oração para a glória do nome do Senhor, ok? Também aos domingos pela manhã, 10 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical, com a nossa revistinha Compromisso, e os irmãos ali sempre desejosos de aprender mais, sempre fazendo muitas perguntas, e o pastor Emerson tem que estudar bastante para poder, assim, na medida do possível, tirar as dúvidas, né, daqueles amados queridos irmãos que congregam conosco. Também, nos domingos à noite, 6 horas da noite ou 18 horas, nós temos o nosso culto da família. O culto da família, que também não é diferente, está sendo muito esclarecedor, muito edificante para a glória de Deus. Então você é o meu convidado, a minha convidada, para que nos visitem, tá bom? Então façam uma visita para a gente, vai ser um prazer receber você, a sua família, e de repente você estará fazendo parte da família Abba, amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero também dizer que os nossos DVDs estão à sua disposição na Livraria Evangélica Proclamai, a livraria do pastor Antônio, da irmã Ieda, aqui em Feira de Santana. E você pode chegar ali na Livraria Evangélica Proclamar e adquirir os nossos DVDs para a sua edificação e para você presentear a outras pessoas, ok? Eu quero, assim, mais uma vez falar sobre o programa Visão Aberta, que tem sido uma bênção. O programa Visão Aberta tem sido uma bênção. Nós reestreamos o programa e, graças a Deus, a repercussão tem sido muito positiva, as pessoas têm sido muito edificadas, e eu fico feliz com esse trabalho que o Senhor confiou a nós, né? A TV Monte Sião também confiou a nós e estamos procurando desenvolver da melhor maneira possível, ok? O programa Visão Aberta vai ao ar sempre às segundas-feiras, 9 da noite ou 21 horas, com temas muito interessantes e com pessoas competentes para estarem esclarecendo esses temas. Inclusive, o programa retrasado, porque eu não pude estar gravando aqui na última ocasião, né, na última terça-feira, então vou relembrar dos últimos 2 programas. Nós tivemos aí o programa
cujo tema foi o conflito entre Israel versus Palestina, entendendo mais aí esse conflito entre Israel e Palestina. E os meus convidados foram o doutor Ágabo Borges e o doutor Antônio Delson. E eles falaram sobre esse tema, esclareceram muita coisa para a gente. É um tema muito controverso, muita gente fala, mas não compreende de forma adequada para falar sobre ele. E na última segunda-feira, nós tivemos a exibição de mais um programa Visão Aberta, e o tema foi a cultura judaica e o pensamento ocidental. Um tema bem interessante, e os meus convidados foram o rabino Yehudá Rockman e o doutor Ágabo Borges. Um programa muito enriquecedor. Se você perdeu, ainda há tempo, entra aí no nosso site, vá lá na pasta do programa Visão Aberta e você vai ter acesso a esses programas maravilhosos, tá ok? E antecipando já o que vai acontecer na próxima segunda-feira, que você não deve perder. É mais um programa Visão Aberta com o tema a importância da compreensão do hebraico e do grego no processo de compreensão do texto sagrado. Eu recebi aqui o pastor Roberto Carlos e o pastor Antônio Santos. O pastor Roberto Carlos, ele falou assim mais especificamente sobre o grego, embora seja professor de outras matérias, e o pastor Antônio Santos falou mais especificamente sobre o hebraico, embora também seja professor de outras matérias, e foi uma conversa assim sui generis, uma conversa fantástica, maravilhosa, e eu convido você e estimulo você a convidar outras pessoas para que assistam, porque os programas têm sido realmente diferenciados, têm sido uma bênção para a glória de Deus. Eu quero também convidá-los para o próximo sábado que vem, quero convidá-los para estarem ali no templo da Igreja Batista Alvorada, a igreja onde o pastor Emerson se converteu há 25 anos atrás, ok? Eu tinha apenas 15 anos de idade quando oficializei assim a minha decisão, ali no templo da Igreja Batista Alvorada, a igreja onde eu me converti. E sábado que vem, às 7h30 da noite, nós teremos a segunda edição do evento Cantando Logos. Alguns irmãos se reuniram para adorar a Deus com música e interpretando algumas músicas aí do Grupo Logos, sobretudo do pastor Paulo César. Inclusive entramos em contato com ele, conversamos com ele, ele está muito feliz e contente por saber que essas composições estão sendo prestigiadas nesse evento. E o primeiro evento aconteceu na Igreja Batista do Sobradinho, ali com o pastor Damião. O organizador é o nosso querido irmão Paulo Maia, ok? E estamos contando com a ajuda aí muito significante também do querido cantor Jefferson Silva, do querido cantor Luiz Magalhães, também do meu querido amigo Marcos Castro. Essa equipe aí bonita que está se reunindo, está ensaiando. E sábado, assim como foi em Sobradinho, vai ser na Igreja Batista Alvorada. Vai ser uma bênção esse culto, então vá, não perca, porque tem sido uma bênção e haverão outras edições, quem sabe a gente não passa aí pela sua igreja também, em nome de Jesus, tá bom? Então você já está convidado ou convidada para esse grande evento. Bem, o que eu tinha para compartilhar com vocês, já compartilhei, já estou pronto, preparado para nós começarmos o nosso programa Papai. Eu já estou pronto, você também? Muito bem, então apertemos os cintos, porque o nosso programa Papai está no ar. Eu quero assim, desde já, registrar aqui a presença no estúdio da TV Monte Sião do nosso querido irmão Tony, ele que é formado em música pela UFES, ele que tem também uma escola de música, ele tem ali um estúdio na sua residência e é uma pessoa extremamente competente, também trabalha com filmagem, com edição de imagens, ele está aqui acompanhando o nosso programa aqui. Quero dar um abraço todo especial aí para Tony, ok? Para a sua esposa Ana, para toda a sua família, em nome de Jesus. Bem, amados, estamos estudando aqui teologia sistemática, ou trocando em miúdos, as principais doutrinas da Bíblia. E estamos assim estudando especificamente agora angelologia, ou a doutrina dos anjos. Já estudamos aqui sobre os anjos obedientes, aqueles que não se rebelaram contra Deus. E hoje nós vamos entrar na segunda parte de angelologia, que é a Satanás. Vamos estudar sobre esse anjo, que foi o líder da rebelião que acontecera nos céus, e que inclusive influenciara uma terça parte de anjos, e ele conseguiu inclusive levar consigo esses anjos na ocasião em que ele fora expulso dos céus. E vamos conhecer mais um pouco sobre essa pessoa, Satanás.
Aí está o slide aí na sua tela, um slide muito bonito. E essa figura aí é apenas uma ilustração, né? Essa ilustração aí para que a gente assim comece assim, a refletir sobre Satanás, que é o tema de hoje de angelologia ou a doutrina dos anjos, ok? Então esse é o nosso primeiro slide e nós vamos agora mergulhar nesse tema. Quem é Satanás segundo a palavra de Deus? Quem é Satanás segundo a Bíblia Sagrada? Então todo cristão autêntico e genuíno, ele sempre fala subalterno ao que os textos bíblicos dizem. A Bíblia é a nossa fonte maior. A Bíblia é a nossa única fonte, na verdade. É a nossa bússola, é a nossa regra de fé e prática. E tudo que nós falamos não devemos falar de nós mesmos ou de experiências subjetivas, não é? De supostas revelações extrabíblicas. Não. O que devemos falar subalternos à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos esclarece, não é, esses temas de forma maravilhosa. Então hoje estaremos assim estudando esse tema que é Satanás. Já temos aí o nosso próximo slide, né, teologia sistemática, angelologia. Vamos estudar aqui o segundo tópico de angelologia, que é Satanás. E hoje vamos vir aqui a sua origem, seu caráter, suas atividades e seu destino. Sua origem, como surgiu Satanás, seu caráter, não é? Ou seja, caráter vem de característica. Quais são as características de Satanás? Suas atividades, ou seja, suas obras, o que ele realiza, ele vive para fazer o quê? E seu destino. Será que esse ser maligno, não é? ele vai viver para sempre, não vai haver nenhum castigo para ele? Nós vamos estudar também sobre o destino de Satanás. E a Bíblia, ela vai falar alguma coisa, ela vai lançar luz sobre isso aí. E o nosso objetivo é exatamente ouvir da Bíblia o que ela diz sobre essa pessoa que realmente existe e que promove morte, não é, destruição. Como está lá em João 10:10, o ladrão, Jesus falando, se referindo a Satanás, vem para matar, roubar e destruir. Ok? Muito bem. Eu já quero assim agora mergulhar com vocês aqui nesse texto de Isaías, capítulo 14, e nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 15. Existem apenas, segundo os teólogos, segundo os estudiosos, existem apenas 2 textos que falam sobre o surgimento de Satanás. E há divergências quanto a esses textos. Algumas pessoas entendem que esses textos não estão assim falando de Satanás. Algumas pessoas entendem que sim. Enfim, tá? Mas nós vamos pegar esses textos e vamos interpretá-los a partir da perspectiva desse grupo de estudiosos que entende que aqui há uma revelação acerca do surgimento de Satanás. Ou seja, Lúcifer, que é o mesmo Satanás, só que antes de se rebelar, ele foi criado por Deus na ocasião em que Deus criara os anjos, ok? Deus, ele cria os céus e povoa de anjos. E na ocasião em que Deus ele cria os anjos, ele cria Lúcifer. Agora, Lúcifer, a partir daí, a partir do momento que Lúcifer ele se rebela contra Deus, então o seu caráter é transformado e ele recebe um novo nome de Satanás. Agora, quais são os textos na Bíblia que apontam para o surgimento de Satanás? Quais são esses textos? São exatamente esses textos que nós separamos para você, esses 2 textos clássicos que explicam aí a origem de Satanás. Isaías, profeta maior, Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 15, e assim o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, ele registrou para nós este texto, tá bom? Eu quero dizer de antemão que, na verdade, Isaías aqui no contexto está falando de outras pessoas, está falando de alguns reis, mas ele tem como pano de fundo para falar sobre a rebeldia desses reis, exatamente a rebeldia de Satanás. É como que o próprio Deus, ele abrisse a cortina do tempo, tá? E Isaías pudesse vir o que acontecera no passado, há séculos e séculos atrás. É como que Deus falasse assim, eu vou mostrar agora para você, Isaías, como é que surgiu Satanás. E aí Deus revela a Isaías como é que ele surge, ele cobiça a posição de Deus. Ele deseja ser igual a Deus, por isso que ele fala assim, olha, subirei até o 3º céu e serei semelhante ao Altíssimo. Então é como que Deus tivesse aberto assim o véu da história
e faz com que Isaías vislumbre a ocasião do surgimento de Satanás, na ocasião da sua rebelião. E agora, para falar sobre alguns reis rebeldes da época, Isaías irá pegar como pano de fundo exatamente a rebelião de Satanás, vai comparar a rebeldia, a arrogância, a prepotência desses reis, a prepotência também de Lúcifer, que se tornara Satanás, uma vez que havia se rebelado. Mas vamos agora ler o texto? Vamos lá. Isaías 14, de 12 a 15. Eu penso que você vai entender melhor agora esse texto depois do que nós falamos aqui. E o texto nos fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração, ou seja, na tua mente, eu subirei ao céu, ou seja, ao terceiro céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, isso aí é o querubim Lúcifer, exatamente no momento em que ele permite que a cobiça invada o seu coração, e ele olha para o trono de Deus e cobiça esse trono, ele deseja ser igual a Deus. Vamos lá, versículo 15. Contudo, levado serás ao Sheol, ou ao Seol em português, ao mais profundo do abismo. Vamos passar aqui o slide? Vamos lá? Muito bem. Então ali nós vimos, naquela passagem de Isaías, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele se referindo, se eu não me engano, ao rei da Babilônia, salvo engano, ele ali está se referindo ao rei da Babilônia, que estava cheio de empáfia, de vaidade, de prepotência, de arrogância, porque era o homem mais poderoso da terra naquela época, e para poder falar que o fim do reinado da Babilônia seria terrível por causa da sua arrogância. Então, Isaías ele pega como pano de fundo, a partir de uma revelação divina, exatamente a empáfia, a vaidade, a arrogância, a prepotência de Lúcifer, que se tornara Satanás. Você entende? Então, Deus revela a Isaías que Lúcifer, que era um querubim, por ter cobiçado o trono de Deus e ter desejado ser igual a Deus, ele foi expulso dos céus. E da mesma forma, o rei da Babilônia, se eu não me engano, aqui no contexto é Nabucodonosor, ele também estava cheio de si mesmo. Ele estava indo pelo mesmo caminho em que Lúcifer havia caminhado. E da mesma forma que Lúcifer, que se tornara Satanás, está fadado a um destino cruel, Deus ele fala por meio da boca de Isaías a Nabucodonosor, se eu não me engano: olha, Nabucodonosor, da mesma forma você. Se eu não poupei a um anjo querubim, como é que eu vou poupar você, que é apenas um homem? Você entende isso? Muito bem. Agora nós vamos mergulhar em um segundo texto, que segundo os teólogos estudiosos, também fala sobre a origem de Satanás. Vamos ler? O texto nos fala assim, Ezequiel 28, de 12 a 19. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, aqui agora está se referindo ao rei de Tiro, e dize-te, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. É como alguns estudiosos dizem, é claro que Deus aqui não está falando especificamente do rei de Tiro. Aqui é uma alusão a Lúcifer, que por causa da vaidade foi precipitado dos céus. Da mesma forma, o rei de Tiro, o exemplo de Nabucodonosor, também estava cheio de arrogância. Vamos continuar no versículo 13? Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Eu te coloquei olha só, com o querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade ou iniquidade. E o versículo 16 continua, pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado,
fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou no meio das pedras afogueadas. Isso aqui não pode se referir a Tiro, queridos. Não é verdade? Ao rei de Tiro. Versículo 17. Elevou-se o teu coração, ou seja, a cabeça dele já estava muito cheia de si, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Todos os que te conhecem entre os povos estavam espantados de ti. Chegaste ao nível horrível e não mais existirás por todo o sempre. Interessante esse texto. Interessante esse texto. Então percebemos aí que a Bíblia reserva esses dois textos de Isaías e Ezequiel, onde fala aí da origem de Satanás. Como Lúcifer deixou de ser um querubim que obedecia a Deus para se tornar Satanás, alguém que agora militaria contra o próprio Deus. Então percebemos que Deus, ele cria os céus, povoa de anjos. Lúcifer era um querubim, mas ele cobiça o trono de Deus, deseja ser igual a Deus. Penso, isso aqui já é inferência pessoal do pastor Emerson Dantas. Penso que Deus chamou ele lá no gabinete, lá no céu, entre aspas, e conversou com ele. Rapaz, como é que pode isso? Você não pode ser igual a mim, eu sou o Criador, você é criatura. Mas penso eu que Lúcifer continuou obstinado, e é por isso que Deus o corrige e o castiga, expulsando do céu. E como ele tinha uma certa influência sobre outros anjos, ele na ocasião da sua queda, ele leva consigo uma terça parte de anjos. E aí passa a existir de Lúcifer, Satanás, e dos anjos decaídos, os demônios, e aí é quando Deus cria realmente, a gente vai ver lá adiante, o inferno como uma espécie de detenção espiritual para Satanás e seus demônios, não para o homem. Agora, infelizmente, muitos homens vão para lá porque não querem submeter-se à vontade do Pai, que está bem clara por meio das Sagradas Escrituras, por meio da Bíblia. E é por isso que eu estou aqui tentando explicar o que a Bíblia diz, a fim de que entendamos, porque ninguém naquele dia poderá dizer assim, eu não ouvi falar do Senhor. O Evangelho está aí, nas TVs, nas rádios, nos jornais, nos livros, não é? Nos púlpitos, nas praças. Ok, amados? Muito bem. Vamos ao nosso próximo slide. Então, depois de lermos esses dois textos, não é, que falam sobre a origem de Satanás, tá? Deus revela ao profeta maior Isaías, revela ao profeta maior Ezequiel, como é que surge Satanás. E aí, depois de lermos esses textos que falam sobre a origem de Satanás, nós temos aqui esses dois textos. Nós temos aqui o texto de Isaías 14:14, que inclusive nós já lemos, e que fala que a origem de Satanás. Olha só por que ele decaiu. Ele falou assim, subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. A Bíblia diz várias vezes que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E Lúcifer não seria a pessoa privilegiada para que Deus compartilhasse sua glória com ele. Não é verdade? O servo não é maior do que o seu Senhor, como diz a Bíblia Sagrada. E é por isso que ele foi expulso dos céus. Porque o reino de Deus não pode ter dois monarcas, dois reis, apenas um. Amém, amados? É como os leões que lutam, não é, por território. Não podem existir dois leões reis. Deve existir apenas um leão para reinar sobre a família. Da mesma forma, espiritualmente falando. Na primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé e jovem pastor Timóteo, no capítulo 3, no versículo 6, essa é uma carta pastoral, e o apóstolo Paulo escrevendo para o seu filho na fé e jovem pastor Timóteo, ele fala assim, sobre aquele que aspira ao episcopado. Não é? Paulo está escrevendo essa carta pastoral para Timóteo, dando algumas orientações práticas sobre a vida ministerial. E aqui em 1 Timóteo 3, inclusive de 1 a 7, Paulo fala sobre as características daquele que pretende ser um pastor, um bispo, ou seja, um presbítero, ou seja, um homem que lidera pessoas aqui na terra, não é? Um pastor de almas. E aqui o apóstolo Paulo ele fala assim, que essa pessoa que quer se tornar líder da igreja de Cristo aí na terra, que esse homem que quer ser consagrado ao ministério pastoral,
que ele não seja neófito. Olha aí, não neófito é uma característica. O que é um neófito? Novo convertido. E por que é que o pastor não pode ser uma pessoa nova convertida? Para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. O que foi que condenou o diabo? Está aqui bem claro, a soberba, queridos. Foi a soberba. Então o apóstolo Paulo, ele consagrou Timóteo de forma atípica, nós sabemos disso. Na cultura judaica, o homem assumia seu ministério a partir dos 30 anos de idade, porque os judeus entendiam que com 30 anos o homem não estava tão novo que não pudesse ter experiências para poder liderar um povo e também não estava tão velho que não tivesse forças para exercer seu ministério. Então os judeus, eles começavam a exercer seus ministérios a partir de 30 anos de idade. É por isso que Jesus, submetendo-se à lei, ele começa a exercer seu ministério com 30 anos. Então Jesus começa com 30 anos, porque era comum que os homens começassem com 30 anos. E só que Timóteo, ele foi consagrado de forma atípica, mesmo porque Timóteo já fazia parte do contexto da igreja e não mais da lei judaica ortodoxa da época. E aí o que é que acontece? Aí o apóstolo Paulo consagra ele de forma aparentemente precoce. E aí o que é que acontece? O apóstolo Paulo escreve essas duas cartas para Timóteo para orientá-lo no ministério. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha Timóteo, quando você for consagrar alguém ao ministério pastoral, essa pessoa não pode ser nova convertida, para que ela não se encha de soberba, porque o novo convertido ainda não tem maturidade. Não entende que ministério vem do latim ministério, que pressupõe serviço. Não entende que a pessoa consagrada ao ministério, ela é consagrada para ser o primeiro servo da igreja. Nós, pastores, somos os primeiros servos da igreja, queridos. Nós não somos os reis que devem ser servidos por todos, pelo amor de Deus. Mas nós, pastores, somos os primeiros servos da igreja. E o neófito talvez não entenda isso. Ele pensa que é como uma empresa, que o cara se torna presidente para ser a pessoa mais servida, não é? Para se encher de puxa-sacos ao redor. Não, não é assim na igreja. A igreja, ela existe para que andemos na contramão do mundo. E aí o que é que acontece? Paulo, ele fala isso. O novo convertido, ele não deve ser neófito, para que não se ensoberbeça como aconteceu com Satanás. Então percebemos aqui a origem de Satanás. Esses dois textos falam sobre a origem de Satanás. Aí está Isaías 14:14, que é a sentença de Satanás. Ele se ensoberbeceu, ele se achou igual a Deus. E Timóteo escrevendo, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo na sua primeira cartinha, Paulo revela claramente qual foi o pecado de Lúcifer, que se tornara Satanás, que foi o quê? A soberba. Amém, amados? Muito bem? Podemos continuar então nosso estudo? Então vamos lá, vamos assim avançar agora, tá certo? Para um próximo texto. E nós temos aí Satanás, sua origem. Perceba aí nesse primeiro quadrinho à esquerda em cima, ali uma ilustração do anjo querubim Lúcifer, já começando a cobiçar, não é? O trono de Deus, se sentindo digno de se sentar no trono de Deus. Aí no quadro da direita acima é a ocasião em que eles são precipitados dos céus. Deus não aceita que Lúcifer queira ser igual a ele e o expulsa dos céus. Consequentemente, você vê no quadrinho da esquerda embaixo, o homem aí na frente representando Satanás e aquele exército ali atrás representando os demônios. Então Lúcifer e os anjos decaídos passaram a ser chamados de Satanás e seus demônios. Não é que eles mudaram a aparência, como a ilustração aí sugere, de maneira alguma. Não é? A aparência dele continua a mesma, porque eles continuam sendo espíritos. O que mudou neles foi o caráter, as características. Deixaram de ser aliados de Deus para serem inimigos, ok? E embaixo aí nós temos, no quadrinho da direita embaixo, a imagem de um homem que inclusive fiquei sabendo que faleceu aí recentemente. Ele se dizia ser o próprio Jesus Cristo, não é? O próprio Jesus Cristo homem, inclusive tinha tatuagens, incentivava as pessoas a usarem tatuagens de 666, de 3 S's, não é? Ele se dizia o Cristo e, segundo eu fiquei sabendo, ele morreu e, como ele havia predito, não aconteceu, porque ele disse que era o Cristo, que se ele morresse iria ressuscitar. Não ressuscitou. Se ressuscitou por aí, até agora ninguém está sabendo, né? Mas morreu e não ressuscitou, ok? Então, nós acabamos de vir aqui a questão da origem de Satanás. Ele foi criado enquanto um anjo querubim, mas ele cobiçou o trono de Deus, foi expulso dos céus, levou consigo uma terça parte de anjos, e o caráter tanto de Satanás como de seus demônios, né, tanto de Lúcifer quanto dos anjos decaídos, foram transformados.
porque eles deixaram de ser bons para se tornarem maus. E o inferno foi criado como uma prisão, um presídio, uma detenção espiritual para esses seres que se rebelaram contra Deus. Ok? Tanto é que depois que Lúcifer, que se torna Satanás, ele peca, ele faz com que alguns anjos pequem e leva também Adão e Eva a pecar. Porque Lúcifer foi o mentor do mal, foi ele que foi o primeiro a usar o seu livre-arbítrio de forma inadequada, então para ele não houve redenção. Nem para Satanás, nem para seus demônios, a redenção. Mas porque Adão e Eva, os pais da humanidade, foram vítimas disso, para eles houve um plano de redenção e nós somos redimidos ou comprados pelo sangue de Cristo, que foi a moeda que pagou a nossa fiança para sairmos de trás das grades do pecado, onde Satanás e seus demônios tentam colocar toda a humanidade a fim de que façam companhia a ele na ocasião em que eles forem lançados no lago de fogo e enxofre. Vocês entendem isso, queridos? Muito bem. Vamos avançar sim para o nosso próximo ponto? Vamos falar agora do caráter, né? Do caráter de Satanás. E como é que podemos compreender o caráter de Satanás, ou compreender as características de Satanás por meio dos seus nomes? Os títulos dados ao anjo decaído, ao Lúcifer decaído, eles trazem consigo significados que automaticamente esclarecem quais são as características ou o caráter desse ser antes angelical e agora demoníaco. Muito bem, Satanás, vamos agora para seu caráter, o ponto 2. E aí nós temos o seguinte... o caráter de Satanás é indicado por seus títulos e nomes. Letra A. Um dos nomes dados a esse ser rebelde é Satanás. E Satanás significa literalmente adversário. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a palavra do Senhor nos fala assim. Deus falou aqui para a serpente e também para Eva. Deus falou assim: porém inimizade entre ti, serpente ou Satanás, e a mulher, ou seja, Eva e a sua descendência. E entre a tua descendência, serpente ou Satanás, ou seja, qual é a descendência da serpente ou de Satanás, não é? O que é que eles deixaram como semente? O pecado. E as suas descendências, ou seja, colocarei inimizade entre o pecado e Jesus, porque quem é a descendência de Eva, a quem aqui Deus se referia usando Moisés? É Jesus Cristo, era Jesus que viria como o grande descendente para destruir o poder do pecado. Esta te ferirá a cabeça, ou seja, a serpente ou Satanás, né, vai ferir, esta lhe ferirá, a serpente não, é Jesus, esta te ferirá a cabeça, ou seja, esta se referindo à descendência de Eva, ou seja, Jesus. Ou seja, Jesus vai ferir a sua cabeça, Satanás. E tu, Satanás, vai ferir o seu calcanhar. O que é pior? Um ferimento na cabeça ou um ferimento no calcanhar? Sem dúvida alguma, o pior é um ferimento na cabeça. Jesus, ele foi ferido por Satanás porque ele teve que morrer para nos salvar. Então, quando Cristo morre, isso significa que ele foi, de certa forma, ferido. Uma ferida inexpressiva, porque a morte não pôde conter Jesus. A morte, ela só pode reter pessoas que têm pecado. E por que a morte não reteve Jesus? Porque Jesus não teve pecado. Então, Satanás, ele conseguiu, de certa forma, ferir Jesus. Quando Cristo morreu, eu creio que o inferno entrou em festa. Só que no terceiro dia ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. E aí o que é que acontece? Quando Cristo ressurge e aparecem mais de 400 testemunhas, né, com o corpo ressurreto, e depois ascende aos céus ali do Monte das Oliveiras diante dos seus 11 discípulos, porque Judas já havia se suicidado, ali Cristo, ele definitivamente leva cativo o cativeiro. Jesus definitivamente vence a morte e o pecado. E aí Satanás é ferido na cabeça. Perceba o mundo que está ao nosso redor, cheio de coisas terríveis, cheio de pecado, cheio de maldade. Isso tudo é fruto do trabalho de uma serpente que está com a sua cabeça esmagada. Imagine se Jesus não fizesse isso. Você entende isso? Então, Jesus ele foi ferido ali na morte, mas ele fere Satanás, seus demônios e o pecado, o império das trevas, com a sua ressurreição. Ele venceu a morte e ele tomou a chave do inferno. Satanás não tem nem mesmo a chave da sua futura morada, que é o inferno, porque essa chave está nas mãos de Jesus. Você compreende isso? Muito bem. Então, nós percebemos aqui um indicador do seu caráter, que é a palavra Satanás significa adversário. O que é que Satanás é de Deus, dos anjos, do homem, da criação e do bem? Ele é adversário. Agora, ele nunca vai se apresentar como um adversário, ele vai se apresentar como um amigo.
Assim como ele se apresentou para Eva por meio da serpente, que segundo alguns estudiosos era um animal anatomicamente falando diferente, surpreendente, certamente lindo, não é? Meigo, porque não assustou Eva. Então, da mesma forma, ele hoje surge na vida das pessoas. Ele chega sorrateiramente oferecendo coisas maravilhosas, mas depois ele destrói. Você entende isso? Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu final é caminho de morte. Vamos ao nosso próximo slide. Vamos aqui para outra expressão, outro título, outro nome dado ao diabo, que é a Satanás, que é o diabo, que é literalmente caluniador. Ou seja, o anjo decaído, ele é nosso adversário e ele é caluniador. O que significa caluniar? Porque uma pessoa, quem é aquele que calunia? É aquele que cria inverdades ou mentiras acerca de alguém, tenta destruir a reputação de alguém. Você entende isso? É por isso que os fofoqueiros, sobretudo no meio da igreja, eles são pessoas que se assemelham mais a Satanás do que o próprio Jesus. Porque Jesus não calunia ninguém, mas sim Satanás. Você entende isso? Então, diabo significa literalmente caluniador. Ele é caluniador, em primeiro lugar, de Deus, segundo está em Gênesis 3, versículos 2, 4 e 5, que dizem assim: respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. 5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, a Satanás, por meio da serpente, ele caluniou Deus. Ou seja, ele inventou uma mentira sobre Deus. Ele falou, olha, Deus ele não quer que você coma desse fruto, é para você não se tornar igual a ele. Qual foi o pecado em que Lúcifer incorreu para se tornar Satanás? A cobiça, a soberba. E qual foi o pecado que Eva cometeu, induzida por Satanás? O mesmo pecado que Lúcifer havia cometido, a soberba. Você entende isso? A cobiça. Ele mentiu, ele sugeriu para Eva que Deus não queria o melhor para Eva. Mas o diabo, que é caluniador, ele é caluniador também dos homens. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, o apóstolo João, na ilha de Pátimos, com mais ou menos 80 anos de idade, recebe aquela revelação de Jesus. E aqui nessa porção específica do livro de Apocalipse, ele fala assim: então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Você entende isso, queridos? Nós é que vivemos nessa realidade de dia e noite, porque estamos na Terra. A Terra tem um movimento de rotação que produz dias e noites e translação que produz meses e anos. Então, essa realidade de dia e noite, meses e anos, é uma realidade para nós. Deus está acima disso. Deus não está aqui, não reside exclusivamente aqui na Terra. Ele está acima disso. Deus vive no dia eterno. E quando nós cometemos algum pecado e não confessamos, aquilo fica como um argumento constante nas mãos do diabo para ser usado contra nós. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos, diante de um pecado, devemos reconhecer, nos arrepender, confessar e deixar, como diz lá em Provérbios. Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É por isso que se nós erramos, isso vai acontecer, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O justo cairá 7 vezes, mas não permanecerá prostrado. Nós cristãos também erramos. Não venha querer dar uma de super-homem e dizer que você é perfeito, porque isso é mentira do diabo. A Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a face da terra. A Bíblia diz em 1 João 1, de 8 a 10, que não há um homem que não peque. Agora, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você entende isso? Nós não somos salvos por merecimento próprio. A salvação não vem da obra para que ninguém se glorie, não é? Mas ela é dom de Deus. Então, ele calunia o homem. Ou seja, o Satanás ele tenta inventar mentiras sobre o homem. Imagine quando nós damos legalidade para ele. Você entende? É por isso que devemos tapar as brechas. Devemos vigiar e orar para não entrarmos em tentação. Amém, queridos? Então, ele é caluniador não só de Deus, mas também dos homens. E é por isso que nós, ao errarmos, o cristão, ele peca. Mas o pecado na vida do crente, como eu sempre falo, é uma exceção, não é uma regra. É um acidente, não é premeditado. E quando o crente verdadeiro, ele peca, ele se entristece. E ele fala com Deus, e Deus novamente estende a mão e investe nele 100% novamente. Porque Deus não nos ama como nós amamos muitas vezes o nosso próximo. Deus não nos trata conforme o nosso merecimento.
Amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá, letra C. Um outro título ou nome dado a ele, a esse anjo decaído, é destruidor, que no grego é Apolion e no hebraico Abaddon. Então, esse título já denuncia um outro aspecto do caráter de Satanás. Ele é destruidor, ele quer destruir, ele veio para matar, roubar e destruir, como está em João 10:10. Em Apocalipse 9:11, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito de Deus, escreve: tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Você está entendendo? O pastor Emerson não está falando nada aqui de si mesmo, ou não está aqui dando revelações de um sonho que lhe fora dado, não. O pastor Emerson está procurando, de forma racional, clara, tentando interpretar esses textos bíblicos para dizer para você quem é Satanás, de acordo com a revelação de Deus, não com a revelação humana. Você entende isso? Muito bem. Então, ele é também o quê? Destruidor. Agora, ainda falando sobre o caráter, Satanás ele recebe esse título aqui de serpente. E aqui diz, nos faz lembrar aquele que, na antiguidade, usou uma serpente como seu agente para ocasionar a queda do homem. Então, aquela serpente que servira de canal, não é, para que Satanás levasse Eva a cometer o pecado, ela acabou dando a Satanás o que? Mais um título de serpente. Por isso que ele é conhecido como a serpente. É por isso que em Apocalipse 12:9, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele revela: e foi precipitado o grande dragão, outro título dado dele, dragão, a antiga, o quê? Serpente, que se chama quem? O diabo e Satanás, está claro, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Olha aí a revelação dada por Deus, né, através de Jesus e de um anjo ao apóstolo João. Você entende isto? Então aí é outro aspecto do caráter, é outra característica desse anjo decaído. Ele é serpente. Ele é serpente. Ele é falso. Não é? Muito bem. Vamos agora para essa aqui, a letra E. Um outro título dado a ele é tentador. Tentar significa literalmente provar ou testar. Deus põe à prova os homens para seu próprio bem. Satanás tenta-os com o propósito malicioso de destruí-los. Mateus 4:3 diz: chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus estava prestes a começar seu ministério público com 30 anos de idade, já estava sendo provado pelo Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que o levara para o deserto para ele ser tentado, mas ali Satanás o tenta. Deus prova, Satanás tenta. E ali Satanás ele tenta Jesus. Jesus estava com fome, 40 dias de jejum. E ele tenta quebrar o jejum de Jesus. Jesus estava se consagrando para iniciar oficialmente seu ministério. E Satanás tenta quebrar o propósito, mas Jesus, como sempre, não pecou. E Satanás ele pegou alguns textos fora de contexto sobre o seu pretexto, ou seja, distorceu a Bíblia, como muitos, infelizmente, muitos pregadores aí desavisados ou de má fé estão fazendo. Mas Jesus, ao contrário, ele combateu com a própria palavra, só que pegando o texto dentro do contexto, né? E segundo a sua própria interpretação, que era do próprio Deus. E ele combate Satanás com a palavra. O diabo ele conhece a Bíblia mais do que eu e você. E é por isso que nós devemos também procurar conhecer a Bíblia, para que com o auxílio do Espírito Santo a gente possa combater Satanás com a palavra. O que faz uma pessoa vencer a tentação não é os momentos que você passa pulando no culto, ou se jogando no chão, não são esses oba-obas aí que vão determinar que você vai resistir à tentação, mas é o tempo que você passa meditando na palavra de Deus, procurando aprender esses textos, para que nos momentos específicos de tentação o Espírito Santo lhe traga à memória aquilo que lhe servirá de argumento para combater os argumentos de Satanás. Amém, amados? Que maravilha, né? Vamos assim ao nosso próximo slide, ainda falando sobre o caráter de Satanás. E nós temos aqui a letra F. Príncipe deste mundo e Deus desta era. É um outro título dado a ele. Aqui em João, no Evangelho segundo João, o mesmo que escreveu as 3 cartas e o Apocalipse, capítulo 12, versículo 31, fala assim: agora é o juízo deste mundo.
agora será expulso o príncipe deste mundo. O mundo está sob seu poder e influência. 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que é jazer? Jazer é estar deitado sobre, é deitar-se. Você lembra o que aconteceu com Sansão? Sansão deixou de ser príncipe de Deus para se tornar um bobo da corte. Por quê? Porque ele não guardou segredo com Deus e se entregou ao pecado. E ele o quê? Ele se debruçou sobre o colo de Dalila, se deitou sobre o colo de Dalila. E foi ali que ele, depois de revelar o seu segredo, ele teve as suas tranças cortadas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Assim como Sansão, o príncipe de Deus que se tornou bobo da corte, ele se debruçou sobre o colo de Dalila e ali ele perdeu a sua bênção. Muitas pessoas, o mundo aqui se refere ao sistema implantado hoje, que é mantido por pessoas que são, infelizmente, manipuladas por Satanás. Então esse sistema maligno aí que está no mundo hoje, não é a influência de Satanás. Então o mundo jaz no maligno, o mundo está sonolento, debruçado no colo do diabo. Você entende o que eu estou falando? E nós cristãos não podemos ser como algumas pessoas que estão servindo de massa de manobra para o diabo. Temos que ter opinião própria formada a partir da palavra de Deus, para não sermos massa de manobra. Você entende isso, meu amigo, minha amiga? Glória a Deus. Muito bem. Então sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, mas nós não jazemos no maligno, ok? Vamos agora para o nosso próximo slide. Estamos ainda falando aí sobre o quê? Sobre o caráter de Deus. Satanás, seu caráter. Eu destaquei, que eu pensei do livro que serve de base para esses nossos estudos, que é o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pirman, da editora Vida. E eu pensei essa porção aí de Meyer Pirman que fala assim: as escrituras descrevem o mundo como sendo qual vasto conjunto de atividades humanas, cuja trilogia se resume nestas palavras: fama, prazer e bens. A esses três objetos tudo está subordinado. Hábeis argumentos em defesa dos mesmos criam a ilusão de serem realmente dignos. Esses objetivos gozam ainda da vantagem de vastíssimo aparato literário, comercial e governamental, o qual constantemente reclama dos cidadãos do mundo o culto a esses objetivos que, na mente, se associam aos mais elevados valores. Os aplausos do povo se dedicam àqueles que os conseguem. O juízo das coisas é pelo aspecto e o êxito aparentes, fundamentado sobre falsos postulados de honra e mediante falsas ideias de prazer, de valores, da dignidade e da riqueza. Ademais, faz-se veemente apelo aos instintos inferiores da vossa natureza, os quais não passam de materialismo pretensamente refinado. Oh, glória a Deus e aleluia! Quando eu contemplo muitos pastores e muitas igrejas dando ênfase à prosperidade material, eu fico realmente triste. Geralmente, quando Cristo fala de riqueza no Novo Testamento, ele condena, não é? Ele fala que devemos ajuntar tesouros nos céus. Não que Jesus está nos impedindo de ter uma vida confortável aqui na terra. Não, trabalhe, estude, né? Procure ter uma vida confortável, dá o melhor para a sua família, mas sabendo que isso deve ser o meio e não o fim. A ênfase da vida do cristão não são as riquezas dessa vida, que são transitórias, efêmeras e passageiras, mas a ênfase na vida do crente é Jesus. É Jesus. Apesar de todas as nossas limitações, debilidades, imperfeições, mas é Jesus, ele é a pérola de valor. Lembra-se daquele comerciante que tinha várias pérolas e vendeu tudo quando achou uma pérola enorme, que valia mais do que as outras? Essas pérolas aí que foram vendidas em troca daquela pérola maior, tudo aquilo, são todas as coisas que nós reputamos como de valor aqui nessa terra. Bens materiais, fama, riqueza, poder, status. Você entende isso? Tudo isso tem que ser trocado por uma pérola de valor, que é quem? É Jesus. Essa pérola de valor é Jesus. Temos que abrir mão de tudo por Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas para sempre. Amém. Amém, amados? Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O homem de branco com as marcas da cruz está aqui agora nesse estúdio. Está aí também do seu lado. Ele vive, ele reina, ele existe. E ele está falando conosco agora. Então nós acabamos de ver aqui o que? O caráter de Satanás. Vamos ver esse nosso próximo slide, que ilustra o caráter de Satanás. Ele se apresenta com pele de cordeiro, mas por dentro é lobo devorador. Ele nunca se apresenta como lobo.
porque senão ele vai espantar as suas vítimas. E quem quer pegar um passarinho não grita show, não é verdade? É isso mesmo. Vamos avançar? Agora nós vamos para, depois de analisarmos o caráter, vamos agora estudar suas atividades. Próximo slide, né? Segundo ponto aí, Satanás. Terceiro ponto de Satanás, que é suas atividades. A natureza de suas atividades. O que é que ele faz? Qual o propósito de Satanás? Qual é o desígnio de Satanás? Qual é a sua motivação? Qual o objetivo dele? Letra A, a natureza de suas atividades. A natureza a gente sempre fala que é o cerne, o principal. Qual o princípio das suas atividades? Perturba a obra de Deus, opõe-se ao evangelho, domina, cega, engana e laça os ímpios. Ele aflige e tenta os santos de Deus. Ele é descrito como presunçoso, orgulhoso, poderoso, maligno, astuto, enganador, feroz e cruel. Quem é que fala isso? É o pastor Emerson Dantas? Não. É o Espírito de Deus por meio do apóstolo Paulo que escrevera a sua primeira cartinha aos crentes que moravam na cidade de Tessalônica. Aqui, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, disse tudo isso aqui sobre Satanás. Essa é a natureza de suas atividades, queridos. Apenas destruir. É como alguém que te oferece mel. Você fala que mel maravilhoso, você toma aquele mel, mas junto com o mel está misturado o veneno. Então Satanás se apresenta de forma maravilhosa para que não haja recusa, mas no processo a pessoa vai começar a constatar o seu declínio e sua futura destruição. Você entende isto? O segundo ponto diz assim: pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. 1 Tessalonicenses 2,18 se refere a essa passagem que eu acabei de ler agora. Pelo que quisemos ir ter convosco. Paulo quis ir ter com os Tessalonicenses. Pelo menos eu, ou seja, pelo menos eu, Paulo, queria ir ter com vocês. Não somente uma vez, mas duas. E o que é que aconteceu? Satanás nos impediu. Satanás, ele vai tentar embargar os planos de Deus na minha vida e na sua vida. Ele vai tentar embargar os planos de Deus. E por alguns momentos Deus vai até permitir, porque Deus se utiliza até do mal para promover o bem. É como eu sempre falo, é como o cientista que pega a bactéria, não é, morta, transforma em vacina e joga no organismo da pessoa para dar uma espécie de alarme falso, para que o corpo crie anticorpos. Ou seja, o cientista se utilizou do mal, de bactéria morta, mas para promover o bem, que é a vacina. Deus, ele também se utiliza do mal para promover o bem. Mas Satanás nunca vai tentar, nunca vai deixar de tentar de embargar a obra de Deus na minha e na sua vida. E a única pessoa que pode impedir isso, o agir de Deus em nossas vidas, sou eu e você. Nosso principal adversário não é Satanás, nem seus demônios, nem o mundo e nem a carne, mas é o velho homem. Ou seja, os antigos conceitos e valores que ainda estão aqui no nosso coração, que muitas vezes debatem com a palavra de Deus e tentam vencê-la. Você entende o que eu estou falando, meu irmão? Muito bem. Vamos ao nosso próximo slide, ainda sobre as atividades de Satanás, a esfera de suas atividades. Onde é que ele atua? Entre ímpios e depravados, também nos círculos mais elevados como um anjo de luz. Às vezes ele se apresenta em determinados círculos, até de algumas religiões e seitas, como anjo de luz. Ele se apresenta como anjo de luz. Assiste às reuniões religiosas, pelo uso dos termos, doutrinas de demônios, 1 Timóteo 4,1, e a sinagoga de Satanás, Apocalipse 2,9. Seus agentes se fazem passar como ministros de justiça, 2 Coríntios 11,15. E Jó, capítulo 1, versículo 6, a palavra de Deus fala assim: ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Qual a esfera de atividade de Satanás? Ele tem acesso até a Deus lá no céu, meu amigo. Se a Bíblia diz que Deus, ele é o justo juiz, e fala que Jesus é o nosso advogado, o nosso paráclito, existe também não só advogado de defesa, existe um promotor, advogado de acusação. E quem é o advogado de acusação? É Satanás. E é por isso que ele tem acesso a Deus para apresentar as suas acusações. E quando o acusado reconhece seus pecados e pede perdão, então automaticamente Jesus lembra a Deus mostrando as marcas nas suas mãos e no seu lado, né? As marcas da coroa de espinhos nas frontes, o seu lado furado pela lança, seus furos nos pés. Jesus lembra a Deus do seu sacrifício.
E quando a pessoa lá embaixo pede perdão, Deus fala assim, olha, a pessoa está absolvida, ela errou, mas ela pediu perdão e meu filho relembra que pagou o preço por ela. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Que maravilha. Então, Satanás ele tem acesso até o céu. Ele está muitas vezes nos templos religiosos. E ele está usando muitas vezes pessoas no púlpito, nos círculos de oração. É por isso que a Bíblia fala que devemos ter discernimento de espírito. Quando a pessoa se diz ser usada por Deus, procure saber quem é essa pessoa e ver o testemunho dela, porque a árvore ruim não dá bons frutos. Você entende isso, meu irmão? Muito bem, já estamos encerrando aqui o nosso programa. Vamos avançar. Estamos no ponto 3 aqui do tópico Satanás, estudando suas atividades. Agora, o motivo de suas atividades. O motivo de suas atividades. Diz assim essa passagem que a gente pensou aqui do livro de Meyer Pirman. Responde José Hussein, me desculpe se a pronúncia não estiver correta. Abre aspas. Ele aborrece a imagem de Deus em nós. Odeia até mesmo a natureza humana que possuímos, com a qual se revestiu o Filho de Deus. Odeia a glória externa de Deus, para a promoção da qual temos sido criados e pela qual alcançaremos a nossa própria felicidade eterna. Ele odeia a própria felicidade. Ele odeia a própria felicidade para a qual estamos destinados, porque ele mesmo a perdeu para sempre. Ele tem ódio de nós por 1000 razões e de nós tem inveja. Então, aí, o motivo das atividades de Satanás. Ele tem inveja de nós. Deus, ele criou o mundo físico e nos colocou para governar o mundo físico, a fim de que também tenhamos a experiência de Deus, que é o sumo governante. E Satanás não tem acesso aos privilégios que foram dados aos seres humanos e à humanidade. Um exemplo, quando a gente come, né, uma comida bem gostosa, Satanás não sabe o que é isso, porque ele é espírito. Não é? Ele não pode ter acesso a esses prazeres que são dados a pessoas, a espíritos que foram colocados em corpos físicos como nós. Então ele tem inveja de nós. E ele vai fazer de tudo para nos afastar de Deus, a fim de que façamos companhia, a fim de que muitos façam companhia a ele lá no fogo do inferno. Vamos avançar, o tempo é exíguo. As restrições de suas atividades, já estamos encerrando. Né? Diz assim, Satanás é forte, mas não devemos exagerar o seu poder. Para os cristãos, ele já é um inimigo derrotado. João 12:31, lembra-se que a cabeça dele já está esmagada? É forte para aqueles que cedem à tentação. Quando alguém cede a uma tentação, ali Satanás foi forte na vida daquela pessoa. Mas sempre que dizemos não à tentação e dizemos sim para Jesus, estamos demonstrando que ele é fraco. Apesar de sua fúria, é um covarde. Tiago disse, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Eu li uma matéria, eu assisti na verdade uma matéria no canal National Geographic, e dizia que um determinado surfista, quando ele foi atacado por um tubarão, ele enfrentou o tubarão, ele deu um chute no nariz do tubarão. E o tubarão simplesmente foi embora. E alguns estudiosos, não é? Assim, comentando aquele fato, eles disseram o seguinte, que a reação aconteceu possivelmente pelo fato de que o tubarão, ele geralmente não encontra adversários. Mas quando aquele homem revidou e o atacou, ele esteve diante de algo que nunca lhe acontecera antes. Então Satanás, ele pode ser até como um tubarão, ele vem com as suas garras, né, tentando amedrontar, mas se nós nos levantamos pelo poder de Cristo e resistimos a ele, ele tem que bater em retirada, porque maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. Você entende isto? Ele tem poder, porém, limitado, não pode tentar. Mateus 4:1, afligir, João 1:16, matar, João 2:6 e Hebreus 2:14, nem tocar quem? No crente, sem a permissão de Deus. Na pessoa que não pertence a Deus, ele faz o que ele quer. Mas no crente fiel ao Senhor, ele não pode fazer isso porque nós somos a menina dos olhos de Deus. O que significa menina dos olhos? É a íris dos olhos. Tente tocar, eu sempre dou esse exemplo, tente tocar na íris dos seus olhos. Perceba que sempre antes as pálpebras se fecham. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Antes que Satanás ele consiga nos atingir, o Senhor ele nos protege. Você entende isso? Que maravilha. E terceiro ponto, ainda aí na verdade, ainda fechando o terceiro ponto sobre suas atividades, olha aí.
Qual é a principal atividade de Satanás? Se opor a Jesus. Satanás, ele é adversário de Jesus? Não, porque Jesus não conhece adversários. Satanás é meu adversário e seu adversário, nosso adversário. Mas ele não é adversário de Jesus, porque Jesus não conhece adversários. Não existe ninguém à altura de Jesus para confrontá-lo. Você entende isso? Muito bem. E agora o último ponto, Satanás, seu destino. Qual o destino de Satanás? Deus decretou sua derrota. Apocalipse 20:10. O apóstolo João, ele fala assim, inspirado pelo Espírito de Deus. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Algumas pessoas dizem que o inferno vai durar apenas um pouco de tempo. Né? E depois as pessoas serão aniquiladas. Os aniquilacionistas dizem que os pecadores, eles vão sofrer por um tempo e depois vão morrer. Mas a Bíblia deixa bem claro que serão atormentados pelos séculos dos séculos. Satanás, seus demônios e todos os seres humanos que não quiseram viver a vida proposta pelo Cristo. Ponto 2 aqui. A carreira de Satanás está em declínio. No princípio foi expulso do céu. Durante a tribulação será lançado da esfera celeste à terra, como está em Apocalipse 12:9. Durante o milênio será aprisionado no abismo. E depois de 1000 anos será lançado no lago de fogo, como está em Apocalipse 20:10. Dessa maneira, a palavra de Deus nos assegura a derrota final do mal. Amém, amados? Oh, glória a Deus! Vai chegar esse momento em que Satanás e seus demônios, aqueles que quiseram seguir aquilo que ele ensinou, eles serão punidos eternamente. Mas aqueles que procuram ter uma vida disciplinada aqui, uma vida de santidade, aqueles que perdem a sua vida aqui, achá-la-ão na glória. Por isso que é melhor viver 70, 80, 90 anos aqui de disciplina, perder a vida aqui para ganhar a eternidade, do que ganhar 80, 90 anos de prazer aqui e passar a eternidade no sofrimento. Você entende isto? E aí, para ilustrar, o próximo slide, o destino de Satanás. Aí, ó, olha ali o anjo, né, lançando Satanás no inferno. Ele vai cair lá no lago de fogo e enxofre, juntamente com seus demônios e aqueles que quiseram servi-lo aqui na terra. E por fim, a última ilustração aí, né, dessa pessoa se levantando do lago de fogo e enxofre, representando aí Satanás. Ele, por fim, ele vai sofrer por todo o sofrimento que ele proporcionou a tantas pessoas. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Jesus falou mais em inferno no Novo Testamento do que em céu. Você entende isso? Muito bem. Amados, já estamos chegando assim ao final deste estudo, já estou encerrando. E aqui temos nosso próximo slide, que já deixa bem claro qual será o nosso próximo estudo. Eu tenho certeza que você não vai perder, tá bom? Próximo estudo, ainda em angelologia ou a doutrina dos anjos. Ponto 3, será o quê? Espíritos maus. Falamos dos anjos obedientes, aqueles que não se rebelaram. Falamos de Satanás, o líder da rebelião. E depois falaremos sobre os demônios. Quem são eles segundo a Bíblia? Eu tenho certeza que você não vai perder. Amém? Vamos encerrar agora orando. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus, a você que está aí do outro lado. E que na próxima ocasião estejamos juntos para a glória de Deus. Lembrando que no próximo sábado, 7h30 da noite, no templo da Igreja Batista Alvorada, teremos o evento Cantando Logos. Ok? E eu aguardo você lá, estarei também ali cantando para a glória de Deus, juntamente com outros irmãos, e vai ser um momento de grande enlevo e edificação para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Oremos. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra, por essa profecia que prediz muitas coisas que ainda acontecerão exatamente para nos dar livramento. Obrigado porque o Senhor me revelou essa palavra. E obrigado porque o Senhor está revelando essa palavra a muitas pessoas que têm parado no corre-corre da vida para escutá-la e para se render aos teus pés. Muito obrigado pela TV Monte Sião, que tem sido um canal de bênção, e pelo programa Abapai, que também tem sido instrumento em tuas mãos. Eu abençoo cada pessoa que está do outro lado. E que a tua palavra salve, cure e liberte pessoas. E que elas se convertam de fato, genuinamente, para a glória do teu nome. Nós repreendemos em nome de Jesus Satanás e seus demônios, e toda a sua arma, todas as suas estratégias contra nós, toda estratagema do diabo, nós repreendemos em nome de Jesus, que caia por terra. E que o Senhor nos livre de todo mal para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu estou indo. E espero em Deus que na próxima ocasião estejamos juntos. Mas lembre-se sempre, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau, tchau.